alternativa, a resposta está fora da escola, está no que eles já estão fazendo, para a gente buscar entender, a partir do que eles já estão fazendo, o que é possível fazer do diálogo, de uma oferta de técnico integrado, para que a gente possa ter algum efeito, alguma permanência desses alunos. Eu queria aqui reiterar um pouco a fala do colega do CEMIG. O currículo integrado, quando a gente consegue revisitá-lo, repensar, remodelar, errei no primeiro ano, vou fazer diferente, vou ver de novo. Ele tem sim um potencial muito significativo para ter os alunos dentro da escola com alguma continuidade. Então, a questão da educação do noturno e da educação dos trabalhadores, ela em hipótese alguma pode ser tratada como evasão, sem entender a não permanência ou sem não entender a mobilidade que esse trabalhador vive para se manter dentro da escola noturna. Então, eu queria reiterar aqui o que a colega do Proeja disse. Oxalá a gente entendesse que a entrada do aluno trabalhador deve ser todos os dias possível. Porque a questão da matrícula cravada no momento em que ela fecha e ninguém mais pode entrar, isso não combina com a realidade de mobilidade do público não escolarizado e trabalhador desse país. Então, matrícula com possibilidade de entrada é uma questão. A capacidade nossa de reorganizar curricularmente as nossas aulas compartilhadas é uma outra questão. A intersetorialidade é uma questão fundamental, porque não trata da gente achar que a escola sozinha vai dar conta desse desafio, né? Como é que a gente vai se aproximar para definir essa questão da integração curricular com a educação profissional nas várias áreas? Acho que a Márcia veio trazendo aqui como é que se encontrou um caminho lá em Braslândia, né? Como é que se fala com uma comunidade, esses alunos opinam e chega à conclusão de que o curso vai ser em controle ambiental. Então, acho que essas questões são questões fundamentais para entender assim, currículo integrado, gente, é um forte desafio, uma grande possibilidade. Não é simples de ser feito. Não é impossível de ser feito. Mas a gente tem que se desafiar a mudar um pouco a lógica que está instituída para nós. E aí eu queria entrar na última decisão, que é administrativa. E aí eu faço questão de tratá-la como última, porque às vezes ela começa a ser a primeira a emperrar tudo. E aí eu me seguro de não ter o financiamento, da carga horária não ser flexível, de não ter o professor contratado, eu não vou fazer. E eu não vou fazer. Então, não dá para descolar que se teve uma decisão política, se teve uma reorganização pedagógica, o administrativo está a serviço disso. Administrativo não é um fim em si mesmo. Ele é meio. Então eu tenho que repensar as cargas horárias, sim. Eu tenho que repensar os momentos de planejamento, sim. Hoje aqui eu estava comentando com o pessoal da tarde que em poucos estados desse país a gente tem a possibilidade das paradas e dos horários de planejamento. A gente sabe que também no DF é desigual a relação entre qual é o tempo do diurno e qual é o tempo do noturno. Então, mais ainda, é preciso entender que a aula compartilhada, ela é um espaço de aprendizado coletivo dos professores também. A gente não faz só planejamento quando a gente está sem aluno. A gente também faz isso quando a gente está aqui enfrentando os 40, os 30 ou os 20. Se evadiu demais, tem só 10, tem só 3, né? Mas é essa relação que a gente pode estabelecer dentro da experiência de aulas compartilhadas. Ela ajuda e muito a suprir as dificuldades nossas de formação. Então, o administrar da carga horária, ele não pode ser a prioridade e eu tenho que manter o cumprimento de XY horas, senão eu estou infringindo a norma e isso não é o que a gente tem que fazer dentro do ensino médio integrado. O ensino médio integrado, se ele não quebrar com a grade, vamos combinar que esse nome é bem feio, né, gente? Grade é coisa de prisão, né? E a gente continua chamando de grade curricular, né? Então, se a gente não transformar essa grade numa matriz, e se essa matriz não puder ser flexível a ponto de eu, inclusive, desconstruir a ideia de que tem que ter carga horária maior para X, Y, Z, porque o conhecimento é mais importante, aí é difícil da gente pensar em currículo integrado.
né? Então, eu acho que assim, a propriedade da implantação de uma proposta de currículo integrado não pode estar amarrada àquilo que é a regra administrativa que está posta. Então, se, repito, tem a decisão política, se tem a opção pedagógica, tem que desconstruir as amarras administrativas. Não podem ser elas as primeiras a servirem para nós de dizer não dá para fazer, né? Então, acho que tem um desafio colocado aí para todos nós, porque essas três decisões, né, elas estão imbricadas uma na outra. Então, o que vocês vão voltar para a escola, pensar na escola, até que ponto, né, eu estou entendendo que a chamada da secretaria indica uma decisão política. Essa decisão política vai ser vestida lá dentro da escola ou não vai ser vestida? Porque se não for também, pouco interessa, pouco importa o secretário pensar, a coordenação pensar, se a gente não vai efetivamente fazer um enfrentamento lá no cotidiano da escola, gente, que é onde as coisas acontecem. O papel, o projeto, ele aceita tudo. É bonitoso, mas a realidade é muito mais provocativa, é muito mais instigante do que qualquer papel. É bom ter um papel avançado, porque a gente vai correr para alcançar aquilo. Ainda bem que não é retrógrado. Só que ele, só na intencionalidade, ele efetivamente não resolve nada. E com isso eu acho que é importante dizer o seguinte, que está na mão muito da decisão desse coletivo da escola, porque, como eu comecei, eu queria terminar. A gente não tem currículo integrado. A gente tem currículos integrados. E as experiências, elas precisam ser gestadas a partir das decisões dos coletivos da escola. Tem princípios orientadores? Tem. Algumas questões já foram colocadas como esses princípios, mas como isso vai acontecer lá dentro da escola, a decisão precisa ser do coletivo da escola, né? Então, eu queria deixar para vocês um pouco essa mensagem e dizer que não esperava fazer uma palestra. Até eu não estou entendendo porque está todo mundo aí se olhando para a minha cara com esse certo espanto. Mas é de quem vivencia hoje, né, esse desafio da integração curricular, e é um desafio que está colocado no que vocês aqui estão sendo chamados a fazer, numa relação muito próxima com o ensino médio e educação profissional. Mas eu queria dizer para vocês que integração curricular se faz da alfabetização até a pós-graduação. Se a gente for pensar bem, né, um trabalho de alfabetização bem feito, se ele não tiver uma perspectiva integrada, se ele não tiver no horizonte uma formação integral desse sujeito, ele pode ser adestramento e decodificação. Então, o universo que gira em torno do processo alfabetizador, ele já é por si um universo que demanda e exige integração curricular. E oxalá nós pudéssemos atuar como professores alfabetizadores, que com todo desafio eles ficam lá enfrentando as dificuldades e tentando fazer a criatura aprender a ler e escrever. Então, o trabalho dinâmico que vai da alfabetização até a pós-graduação é a gente se perceber como capaz de trabalhar cada vez mais coletivamente. Porque às vezes esse professor alfabetizador, ele é muito solitário, né? O que dá para nós o desafio de chegar a dizer, pode ser feito no ensino fundamental uma integração curricular? Por que não? Pode ser feito, então, na base do que nós estamos discutindo, que é o ensino médio integrado à educação profissional, por que não? Né? E é claro, não posso deixar aqui de reconhecer que a gente falha em muito no lugar de onde eu falo hoje, que é a universidade, que é o lugar menos integrado que existe. A gente continua formando as gavetas. Agora, nós continuamos formando as gavetas, infelizmente vocês são resultados dessas gavetas, mas vocês não pararam no tempo. Vão combinar. Vocês continuam podendo aprender, podendo superar as limitações que a universidade impôs sobre vocês. E chegar a um conjunto de professores em que mais de 99% já são graduados, uma parte significativa são pós-graduados, eu diria que o currículo integrado, o grande desafio dele para nós hoje, se espelha na formação continuada. Então não dá para fazer currículo integrado sem voltar a estudar, sem entender como é que se faz isso. Então, tem que cobrar da universidade para que ela mude os seus currículos? Tem. Mas tem que também compreender que fazer isso é gerar entre vocês uma outra dinâmica de voltar a estudar, que pode ser com certificação, que pode ser com vinculação em especializações e mestrados nessa área,
mas, sobretudo, precisa ter uma abertura para poder pautar um outro jeito de fazer dentro da escola, o que já está sendo feito hoje, né? Eu acho que esse é o grande desafio que está colocado, e eu espero que muitos de vocês topem, porque é onde a gente está fazendo o trabalho de currículo integrado, seja no Proeja FIC, seja no ensino médio integrado e seja no ensino técnico integrado, a gente percebe que um outro profissional, ele sai dali, porque ele também vê um pouco mais de sentido no que ele está fazendo. Ele se sente menos só, ele se sente menos desanimado com a profissão que ele escolheu. E às vezes ele se redescobre numa profissão que ele achava que não devia ser a sua. Eu espero que possa ser isso que aconteça com vocês aqui, tá? Obrigada aí pela atenção. Teremos agora 20 minutos de debate. Convidamos o professor Aliomar da Luz Nogueira Filho e a professora Mércia Cristina Magalhães para recomporem a mesa. As perguntas podem ser direcionadas à mesa por escrito ou por meio do microfone que estará circulando no auditório. Passamos à mediação do debate, a coordenadora de Educação Profissional, Márcia Castilho de Sales. Bom, gente, enquanto chegam as perguntas aqui, o pessoal vai preparando, queria fazer um agradecimento que a professora Margarida agora reforçou das decisões pedagógicas, políticas e administrativas, né? Então a gente aqui está com a presença de um órgão administrativo de planejamento aqui da Secretaria, que é a COSINE, e sua equipe, né? A equipe da professora Cíntia. Cadê o pessoal da Suplave? Muito bem, obrigada pela presença, afinal, se é um trabalho integrado, já estão aqui conosco, né? As pessoas, inclusive, que têm a tarefa de fazer aquela mediação do plano de curso junto ao Conselho de Educação e também da implantação dessa forma na rede, né? Então, obrigada aí pela presença de vocês, né? E isso é também uma forma integrada de fazer a gestão política da oferta integrada da educação profissional. Queria destacar também que, enquanto educação profissional e com as várias áreas que existem, os vários eixos tecnológicos, a gente não sabe tudo, né? Nós pedimos ajuda aos universitários, né? Então, são os parceiros, né, que a professora Margarida falou. Lá no CEF Irmã Regina, nós precisamos da parceria do CEP Saúde por conta do perfil profissional em técnico em controle ambiental. Eles nos ajudaram na ida lá, eles participaram de 2 encontros, na explicação desse itinerário formativo, das certificações, e também nos ajudou com relação às ementas da parte profissional, uma vez que a escola é de EJA, né? Não tem nenhum professor técnico lá. Mas também tínhamos professores nessa área de gestão ambiental que lá também contribuíram nessa discussão. Porque é importante destacar que quando a gente vai implantar, né, essa discussão, a gente precisa conhecer bem o que esse aluno vai precisar saber e aprender para o exercício da função. E aí as parcerias são muitas e bem-vindas, e a gente também está numa discussão já com a UNB, né, com relação a essa parceria na questão da orientação da forma integrada nas escolas. E fechando, como última informação, a questão desse período que a gente está na escola. São 5 encontros, às vezes um pouco mais, dependendo do nosso rendimento. E aí, isso é um processo de formação, né? Quando você está discutindo e construindo o plano de curso, esse processo é formativo. Então, nós estamos, junto à EAP, construindo um curso, né? Que todos e a escola que participar dessa construção vai receber o professor uma certificação por esse trabalho de formação, né? Então, todas as escolas, inclusive onde a gente já atuou, nós vamos certificar todos os professores que estão desenvolvendo, né, a construção do plano de curso na escola. Já chegaram? Alguém já quis fazer a pergunta? Fiquem à vontade. Meu nome é Líusia, eu sou professora do SED Estela em Planaltina. Eu
gostaria de perguntar para o professor Ariomar se na escola do Gama, né, se tem o ensino noturno, se funciona o ProEja no noturno, o projeto integrado, lá no CENI. Oi. Bom, a escola só funciona no período diurno. No noturno agora abrimos turmas do curso PIC, que é a formação inicial continuada por meio do Pronatec. Então no noturno não tem integrado, não. E eu gostaria de fazer outra pergunta, se tem como ter o regular e o projeto? Ou... O integrado? É, o integrado. Bom, eu acredito que não. Eu acho, porque você teria uma distorção dos próprios alunos. Ficaria complicado de saber discernir qual é do regular e qual é do integrado. Então, acho que não... Assim, funcionaria de forma precária. O CEMI, em 2006 a 2009, ele ficou alocado numa escola de ensino fundamental, em 4 alas. Então, em 2 alas, onde tinha um total de 4 salas de aula, 2 laboratórios e uma sala que era direção, secretaria, almoxarifado, depósito. Então, não tinha a mesma formação que tem agora com a escola, com a mesma, somente uma unidade. Então, assim, dá trabalho, mas eu acho que é melhor um só. Boa noite, meu nome é Dimitri, sou servidor do Ministério da Educação. Queria fazer duas perguntas, na verdade, para os membros da mesa. A professora Margarida colocou os desafios, alguns desafios encontrados na articulação dentro da própria Secretaria de Educação. Só que a gente sabe, como se trata da educação de jovens e adultos, os desafios extrapolam os limites da Secretaria de Educação e vão para as outras áreas de governo, outras secretarias, outras articulações, por exemplo, transporte, saúde, e por que não botar na roda também os empregadores, né? Por exemplo, no sentido de diminuir a carga horária desses trabalhadores que visam voltar a se escolarizar, né? Primeira questão é como vocês articulariam todo esse trabalho dentro da escola, mas também trazendo as outras áreas para além da área da educação. A outra é que parece que a Secretaria de Educação faz um movimento, né, de avançar no sentido da integração da educação geral com a educação profissional para a educação de jovens e adultos. Mas, ao mesmo tempo, o governo federal faz um trabalho de avanço do Pronatec, que, ao meu ver, ele vai na contramão do trabalho de integração, até porque a maioria dos cursos do Pronatec são ou concomitantes ou consecutivos, né? Não é isso? Então, como vocês estão lidando dentro da Secretaria, ou como vocês enxergam esse avanço do Pronatec e, ao mesmo tempo, realizar esse desafio de trazer educação integral para a educação de jovens e adultos, educação profissional com a educação geral para a educação de jovens e adultos? Bom, é para responder primeiro, né? Depois pega outro. Tá. Bom, eu acho, Dimitri, que a experiência, por exemplo, que nós vivenciamos lá em Goiânia, acho que a gente, para dizer dessa relação intersetorial, a gente tem que ir onde a coisa está acontecendo, né? Onde é que a gente conseguiu, em certa medida, tentar avançar nessa intersetorialidade? O FIC hoje, que a Rede Municipal de Goiânia faz, ele é uma realização entre a Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Federal de Goiás, né? O que aconteceu? Houve um edital aqui do governo federal induzindo que as escolas de EJA do ensino fundamental pudessem entrar com o currículo integrado com o FIC, formação inicial e continuada, mas integrado. Não é a formação só do FIC, ele seria FIC com o fundamental, junto.
E foi assim que Goiânia começou a fazer o processo de integração. Só que assim, no fundo, o que aconteceu lá é que a gente teve, a área da saúde teve que se envolver, como a Márcia estava lembrando, no curso de controle ambiental, mas também no curso de alimentos, é necessário que você tenha uma contribuição, sobretudo do pessoal da nutrição, para você poder discutir como é que organiza o currículo dessa área de alimentos. Então, eu acho que não tem como a gente desvincular, no caso específico do curso de alimentos, a parceria que tem que ser feita com o pessoal que lida com essa questão de gastronomia, de nutrição, que é o pessoal mais ligado à formação técnica ou de nível superior e que vem para discutir a construção do currículo lá. No caso específico de informática, o que a gente acabou vivenciando foi a aproximação, e aí, infelizmente, por contratação Pronatec, porque o que o governo federal fez em 2009 foi abrir um edital para a FIC e prometeu uma continuidade dele e depois substituiu pela estratégia Pronatec. No caso de Goiânia, nós tentamos não perder a formação do currículo integrado, porque a contratação foi para que ele fosse trabalhar numa escola onde já está funcionando o fundamental. Então, o que a gente tem hoje são 10 escolas de educação de jovens e adultos do segundo segmento, estou falando da experiência do município, que não tem médio, porque quem tem médio é o Estado, né? E nessa relação com a educação integrada, a gente trabalha com o professor indo para a escola e trabalhando junto com o professor da formação geral, com todas as dificuldades que isso representa, porque eu tenho que desconstruir o que ele faz no Pronatec do final de semana, que é só o curso parcelado de horas. Lá ele precisa estar à noite, com todas as noites nessa escola, porque ele vai fazer planejamento coletivo, aula compartilhada, então é um desafio. E nesse caso específico do profissional da informática, houve de fato um envolvimento muito significativo de professores que já eram empregados em cursos de informática em tudo quanto esquina da cidade. Eles vieram para concorrer ao edital e entraram como professores. Então, é uma dificuldade de você pegar algo mais orgânico, porque você não tem a carreira, você não tem quem efetivamente está na carreira. Quem poderia se envolver que está na carreira, que é do Instituto Federal, não se envolve porque a carga horária dele não permite que ele faça mais uma atividade para além daquilo que ele faz dentro do Instituto. Então, esse é um drama que nós vivemos lá. Na área de modelagem e estilismo, a parceria foi feita com a universidade, porque na Universidade Federal a gente tem um curso que é um curso de graduação em design de moda, e aí foi feita uma parceria com os professores e ex-alunos que passaram pelo curso, para que eles trabalhassem nessas escolas onde o curso de FIC era na área de modelagem. É uma área estratégica em Goiânia, que tem uma ampla produção de confecções, tem muita coisa sendo produzida e foi uma tentativa de atender nessas comunidades mais próximas à área de produção. Então, não é simples, né? Nós estamos agora com uma pressão para que se retome a abertura do PROEJA no Instituto Federal, porque essa é uma outra dinâmica que a gente viveu de 2008 para cá. Nós tivemos eu diria que um retrocesso em relação às ampliações de PROEJA, porque parte significativa da dedicação da carga horária também dentro dos institutos, mesmo que o Pronatec seja um pagamento extra, fora, portanto, carga horária, mas isso esvaziou a discussão do PROEJA técnico integrado dentro do Instituto, pelo menos em Goiás aconteceu muito isso, tanto no Instituto Federal de Goiás como Goiano. Agora está se tentando retomar, sobretudo assim, com demandas muito específicas. O pessoal tem pressionado para voltar o técnico integrado em enfermagem, na modalidade PROEJA, o próprio técnico integrado em informática, porque houve uma resistência inicial do próprio Instituto em oferecer o PROEJA integrado em informática, porque achava que o aluno da EJA não tinha capacidade, ele não aprende isso, como é que nós vamos fazer um curso desse? Então, há muito preconceito em torno da oferta de integrado com a EJA, que é a modalidade mais conhecida é PROEJA, mas podia ter outro nome, né? Porque há um preconceito mesmo de que ele não vai dar conta. Então, as áreas das engenharias com que a gente tentou fazer articulação e convencer que nós podíamos fazer integrado em eletrônica, integrado em eletrotécnica, todas essas áreas, a princípio, elas apresentaram muita resistência.
Então, quando a gente fala assim, numa atuação intersetorial, ela é uma atuação que precisa de muito convencimento, porque a gente tem uma dinâmica muito difícil de ser rompida dentro da área de educação profissional, que trata, em grande medida, algumas áreas de formação como áreas de excelência, que parece ser áreas inatingíveis pelo aluno da educação de jovens e adultos. Com isso, eu não estou desconhecendo que o aluno da EJA não venha com uma defasagem. Ele tem dificuldade. Agora, o que a gente fica se perguntando é, nos espaços formativos, que é a escola, né? Se eu não vou enfrentar os limites e as dificuldades que ele traz, onde é que vai ser enfrentado isso? É a mesma situação na Universidade Federal hoje. O que as cotas têm feito para as universidades federais? Elas têm trazido um aluno real, né, que não chegava há muito tempo nas vagas das escolas públicas, e o professor fica se perguntando o que vai fazer com ele. Então, o grande desafio hoje é as universidades e os cursos de excelência darem conta de fazer um curso de excelência com um aluno que tem dificuldade. Tem que mudar o modelo pedagógico? Tem. Tem que ter um acompanhamento diferenciado? Tem. Senão eu vou decretar aí a reprovação desses alunos logo no primeiro semestre de curso. Então, eu acho que o desafio intersetorial, ele passa por romper esse preconceito, mas também por assumir que, quando eu trago para uma oferta diferenciada, é um curso diferenciado, um atendimento diferenciado que tem que ser dado, né? E eu sinto que a gente ainda tem muita barreira no campo da integração curricular, porque a gente tem um pouco assim, determinado, que para este público, pode ser que ele consiga acompanhar uma área de alimentos, mas ele jamais acompanhará uma área de ponta de tecnologia. E aí, para isso, a gente precisa mexer, inclusive, com o conceito de ciência e tecnologia que esse país tem, porque é um conceito muito elitizado, né, de acesso de poucos. Então, eu acho que valeria a pena a gente pensar na integração curricular, se desafiando também para essa capacidade de fazer um trabalho intersetorial, independente de qual seja a área, e que a gente possa acreditar que, de fato, nós temos capacidade de fazer a produção e mediação do conhecimento, é claro, vencendo limites de dificuldade de leitura escrita, vencendo limites que estão muito claros em termos do raciocínio lógico, matemático, histórico, geográfico. Eu acho que isso é uma questão que está pegando no currículo integrado, seja qual for a oferta deles, seja para os adolescentes e jovens, na seja educação de jovens e adultos para serem iniciados. Começamos o Pronatec hoje. Hoje, no Distrito Federal, começamos a funcionar o Pronatec como fez aqui no Distrito Federal. Nós temos poucas ofertas, são cursos em vários lugares do Distrito Federal, nas nossas escolas, oficialmente, que vem suprir uma necessidade, uma demanda, né? E que a gente pretende ampliar rapidamente, porque nós temos que atender o nosso público da EJA, né? São aqueles alunos que não têm os 18 anos ainda, mas eles que não podem, né? Quer dizer, com muita dificuldade de ingressar no ensino médio e que não podem fazer o terceiro segmento porque não têm 18 anos. Então, esses alunos agora no segundo semestre, a gente está propondo uma formação profissional para eles. Então, Pronatec para a gente é nosso intuito de suprir lacunas. Ele vem para nos ajudar, mas não para assumir como política principal de educação profissional. Ok? E aí reduz muito uma discussão ampliada que a gente... Então, recebi aqui uma pergunta. A pergunta é: quais possíveis limites, obstáculos que você e seus colegas elencaram para justificar o baixo rendimento dos discentes nesse semestre? Primeiramente, nós recebemos estes alunos com muita defasagem em português e matemática e, consequentemente, isso impactou também nas outras áreas. E um outro ponto assim, que a gente considerou foi a expectativa. A expectativa em relação a esses alunos e a nossa construção das emendas. Então, assim, o grau de dificuldade, o grau de exigência que a gente impôs na elaboração desse plano de curso, e a gente está refletindo que talvez não seja construído para o aluno ideal, né? E sim foi construído para o aluno, aliás, não seja construído para o aluno real, foi construído para um aluno ideal.
Então, foi essas as fragilidades que a gente percebeu e que a gente está discutindo para poder mexer no plano de curso e tentar, né, corrigir esses erros. O Seminário de Integração da Educação Profissional com o Ensino Médio e a Educação de Jovens e Adultos está encerrado. Desejamos a todos uma boa noite e um bom descanso. Legal. Foi ótimo.